Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. 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 Tem que atacar pela educação. Só que a longuíssimo prazo ninguém tem interesse em fazer isso, tá? Porque isso não é popular. Isso não aparece, entendeu? Isso é uma coisa que não aparece. Então nenhum presidente vai fazer isso, tá? Não adianta, vocês não vão encontrar o Salvador, porque eles precisam ter atitudes que apareçam para ganhar a eleição. Então, a educação não ganha eleição. A educação não é uma coisa bonita de se ver, entendeu? E é a longo prazo. Então ninguém vai fazer. Basicamente é isso. A Eliane Duarte quer saber se o senhor acredita que a militarização das escolas no Brasil seria uma opção para o futuro do país. Exemplo agora, em alguns colégios públicos estaduais do Amazonas e Goiás. Botaram um coronel como diretor e alguns militares para administrar. O colégio, a nota dos alunos foi lá para cima. E eram colégios em regiões violentas. A molecada é revistada periodicamente, canta o hino nacional, tem aula de educação moral e cívica, chama a professora de senhora e não de tia, se levanta quando o professor entra na sala de aula. Então são pessoas que têm noções fortes de disciplina e hierarquia, o que falta nas escolas do Brasil. Caso eu fosse presidente da República, eu convidaria para o MEC um general que tivesse comandado um colégio militar pelo Brasil. Só que a longuíssimo prazo ninguém tem interesse em fazer isso, tá? Porque isso não é popular. Não adianta, vocês não vão encontrar o Salvador, porque eles precisam ter atitudes que apareçam para ganhar a eleição. Então ninguém vai fazer. Basicamente é isso. O Carabino comentou uma coisa extremamente assustadora, que eles não querem um salvador da pátria. Tá bom, Carabino, tô gostando da discussão, tá? Tá bacana, eu tô gostando. Eles querem um presidente com o Bolsonaro, eles querem um presidente honesto e com Deus no coração. Primeira coisa, honesto você não sabe se ele é honesto. Primeira coisa, tá? Honesto qualquer um é da página 2, tá? Então assim, isso aí não... Procuramos Jair Bolsonaro em Brasília e o deputado disse que não sabia de nada. De qual deputado que ele é empregado lá em São Paulo? Pau nele para deixar de ser otário. E deu até bronca no irmão. Se o meu irmão praticar um crime, fez uma besteira, é problema dele, não vai ter meu apoio, ele que se exploda. We're done here, it's a wrap. Champion, won that. Honesto, repetindo, não sabe.
Patriota, assustador. Medo. Patriota, eu tenho medo de patriota. Deus no coração. Tenho medo também. O Estado não pode ter Deus no coração. O Estado é laico. O Estado tem que respeitar todos. Patriota. Trazemos aqui de volta a ditadura. Enfim. Quem chama de ditadura não sabe nada. Democracia. O período militar foi apelidado de ditadura. Você pode ver, as ditaduras se caracterizam por um partido único. Nós tínhamos 2 no Brasil. O nosso parlamento, todo ele era composto por eleições. Você não tinha eleição para governador, presidente, prefeito de capitais e de cidade de segurança nacional. Você tinha completa liberdade para ir e vir, para fazer o que bem entendesse aqui no nosso país. E eu sempre costumo dizer para a garotada que está nos ouvindo aqui, tem dúvida? Pergunta com o teu pai, com o teu avô, como foi aquele momento. Aquela época foi uma época de pleno emprego, de segurança, de respeito, de educação. Tanto é que eu sou aqui do Vale do Ribeira, uma região mais pobre do estado de São Paulo, e passei por um concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras sem fazer qualquer cursinho. E assim foi a minha juventude toda naquele momento. E temos que dizer também que em 64, o povo todo pedia que os militares assumissem. As mulheres nas ruas, a Igreja Católica, a OAB, toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, os empresários e agricultores. Que ninguém aguentava mais aquele estado de coisa, que nós estávamos à beira da comunização do nosso país. Por quê? Nós tivemos em 64... em 68. Eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro. Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68. Que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro. Você nem começa a fazer a passeata. E teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período teatro de... Não, pois é, mas não teve censura? Muito pouco. O show, vamos lembrar que a ditadura criou Embrafilme para apoiar o cinema nacional. Eu queria saber que ditador na América Latina criou uma empresa para apoiar o filme nacional. Mas vê como que a coisa é diferente aqui. Então, período 68, 78. Agora veja a contradição. Por isso que a gente não deve temer. Se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou em 16. Perdeu em 6, na verdade perdeu em 5, e no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a NMDB. 1º de janeiro, restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar no dia 1º de janeiro, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois. Todos. E saíram, tinham cerca de... Eu tenho o número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, o Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período de 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas isso já era o fim da ditadura. Mas não é mais ditadura. Tá bom. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo. Tá. Nem na ditadura romana, que tinha outro.
entre o Trump e a Hillary, eu escolhi a menos pior, que é péssima também, que tem denúncias, que tem problemas sérios, mas é a Hillary, né? Infelizmente. Assim, escolheria com peso no coração, porque é um pior que o outro. Agora, eu amo o Obama. O Obama é meu lindo Obama. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. Agora, eu amo o Obama. O Obama é meu lindo Obama. Carabina, o tiro certo é o fanboy do Bolsonaro. Olha aí, Carabina, olha aí.